na próxima dimensão. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Quando, porém, estávamos de saída para um dos pavilhões do hospital, agora sob a minha responsabilidade no mundo espiritual, nosso irmão Lilito Chaves veio ao nosso encontro e anunciou o que desde algum tempo aguardávamos com expectativa: a desencarnação do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso estimado Chico. O acontecimento nos impunha rápidas mudanças de planos, e solicitando a Manuel Roberto que cuidasse do interno, que me reclamava presença, improvisamos uma excursão à crosta para saudar aquele que, após cumprir com êxito a sua missão, retornava à pátria de origem. Assim, sem maiores delongas, Odilon, Paulino e eu, juntando-nos a uma pleiade de companheiros uberabenses desencarnados, entre os quais relaciono o próprio Lilito, Antusa, Joaquim, Cassiano, Rufina, Adelino de Carvalho e tantos outros, rumamos para Uberaba no começo da noite daquele domingo, dia 30 de junho. A caminho, impressionava-nos o número de grupos espirituais procedentes de localidades diversas do Brasil e do exterior, que se movimentavam com a mesma finalidade. Todos estávamos profundamente emocionados e mais comovidos ficamos quando, estacionando nas vizinhanças do grupo espírita da prece, onde estava sendo realizado o velório, com o corpo exposto à visitação pública, observamos uma faixa de luz resplandecente, que, pairando sobre a humilde casa de trabalho do médium, a ligava às esferas superiores, às quais não tínhamos acesso. Conversando conosco, Odilon observou: embora evidentemente já desligado do corpo, nosso Chico em espírito ainda não se ausentou da atmosfera terrestre. Os benfeitores espirituais que durante 75 anos com ele serviram à causa do Evangelho estarão com certeza à espera de ordens superiores para conduzi-lo à região mais alta. De nossa parte, permanecemos em oração, buscando reter conosco as lições deste raro momento. Aproximando-nos, quanto possível, notamos a formação de duas filas imensas, constituídas de irmãos encarnados e desencarnados, que reverenciavam o companheiro recém-liberto do jugo opressor da matéria. Eram espíritos, no corpo e fora dele, extremamente gratos a tudo que haviam recebido de suas mãos, a vida inteira dedicadas à caridade, nas mais fiel vivência do amai-vos uns aos outros. Mães e pais, por ele, haviam sido consolados em suas dores. Filhos e filhas, que puderam reatar o diálogo com os genitores saudosos, escrevendo-lhes comoventes páginas do outro lado da vida. Famílias desvalidas com as quais repartira o pão, doentes que confortara agonizantes em seus leitos, religiosos de todas as crenças, que respeitosos lhe agradeciam o esforço sobre-humano em prol da fé na imortalidade da alma. Não registramos nas imediações, é bom que se diga, um só espírito que ousasse se aproximar com intenções infelizes. Os pensamentos de gratidão e as preces que lhe eram endereçadas formavam um halo de luz protetor que tudo iluminava num raio de 5 quilômetros. Porém,
Essa luz amarelo brilhante contrastava com a faixa de luz azulínea que se perdia entre as estrelas no firmamento. A cena era grandiosa demais para ser descrita e desafiaria a inspiração do mais exímio gênio da pintura que tentasse retratá-la. Uma música suave, cujos acordes eu desconhecia, ecoava entre nós, sem que pudéssemos identificar de onde provinha, como se invisível coral de vozes infantis, volitando no espaço, tivesse sido treinado para aquela hora. Espíritos mais simples que passavam rente comentavam: este é um dos últimos. Não sabemos quando a Terra será beneficiada novamente por um espírito de tal envergadura. Este, de fato, procurava viver o que pregava. Quem nos valerá agora? Durante muitos anos, ele matou a fome de minha família. Lembro-me de que, certa vez, desesperado, com a ideia de suicídio na cabeça, eu o procurei e a minha vida mudou. Os seus livros me inspiraram a ser o que fui, livrando-me de uma existência medíocre. Quando minha avó morreu, foi ele quem pagou seu enterro, pois, à época, éramos totalmente desprovidos de recursos. Fundei minha casa espírita sob a orientação de Chico Xavier, que recebeu para mim uma mensagem de incentivo e de apoio. Comigo foi diferente. Eu estava doente, desenganado pela medicina. Ele me receitou um remédio de homeopatia e fiquei bom. Paulino, tão curioso quanto eu e Lilito, perguntou ao Odilon: o que o senhor acha dessa faixa de luz isolada? Como se fosse um caminho? Desconfio que seja, mas ainda não tenho certeza, Paulino, respondeu o orientador, que a todo momento, identificado por um dos integrantes da multidão, que aumentava progressivamente do nosso lado de ação, se esmerava em responder às perguntas que lhe eram dirigidas. Os cavaraneiros não cessavam de chegar, todos portando flâmulas e faixas com dizeres luminosos. Creio sinceramente que, em nosso plano, jamais houve uma recepção semelhante a um espírito que tivesse deixado o corpo, após fim da sua tarefa no mundo, com exceção do Cristo e de um ou outro luminar da espiritualidade. Ninguém houvera feito jus ao aparato espiritual que se organizara em torno do desenlace de Chico Xavier. Com dificuldade, logrando adentrar o recinto do grupo espírita da prece, reparamos que uma comissão de nobres espíritos dispostos em semicírculo, todos trajando vestes luminescentes, permanecia, quanto nós mesmos, em expectativa. Odilon sussurrou-me ao ouvido: Inácio, estas são as entidades que trabalharam com ele na chamada coleção de André Luiz. São os mentores das obras que o nosso André reportou para o mundo, no desdobramento de Pentateuco Kardeciano, Eusébio, Aniceto, Calderaro, Aulus e tantos outros. E aqueles que estão imediatamente atrás, indaguei. São alguns representantes da família do médium e alguns amigos fiéis de longa data. E onde estão Emmanuel, nosso Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo? Porventura ainda não chegaram? Devem estar, respondi, cuidando da organização. Ao lado do seu corpo inerte, nosso Chico, segundo a visão que tive, me parecia uma criança ressonando, tranquila,
no colo de um anjo transfigurado em mulher, fazendo-me recordar de imediato a imagem de Pieta, a famosa escultura de Michelangelo. Quem é ela? Perguntei. Trata-se de Dona Cidália, a sua segunda mãe. E Dona Maria João de Deus? Ao que estou informado, esclareceu Odilon, encontra-se reencarnada no seio da própria família. E seu pai, o Sr. João Cândido? Está em processo de reencarnação, seguindo os passos da primeira esposa. Adiantando-se, nosso Lilito indagou. Odilon, na sua opinião, por que o Chico está parecendo uma criança? Ele necessita se refazer, pois o seu desgaste, como não ignoramos, foi muito grande, mormente nos últimos anos da vida física. Nosso Chico carece de se desligar completamente. Perderá, no entanto, a consciência de si? É evidente que não. O seu verdadeiro despertar acontecerá gradativamente, à medida em que se recupere da luta sem tréguas que travou. Aliás, a espiritualidade superior, nos últimos 3 anos, vinha trabalhando para que a sua transição ocorresse sem traumas, tanto para a imensa família espírita que o venera, quanto para ele próprio.